Oi, gente, meu nome é Carol E meu nome é Rai. e hoje a gente vai trazer um vídeo de uma temática diferente aqui, que é Michael Jackson, o que ninguém te contou, do Ei Nerd. Who's back? Você falou Got the matemática, eu ouvi thriller, matemática, eu já fiquei nervosa. night. Mano, eu tenho muito interesse em trazer um vídeo aqui da história do Michael Jackson, que eu acho muito interessante. Mas eu não achei um vídeo completo que seja bom. Imagino que tenha. Na verdade, tinha um do Castanhari, só que é 3 horas. Aí eu falei, putz, 3 horas no 3 react. horas não vai estar dando. Se a gente vai ficar 3 horas aqui, o react vai ficar 6, Ele vai ter- entendeu? vai ser- Quem vai ver um tipo vídeo de 6 isso. horas? Ninguém, né? Mas eu queria ver um vídeo, porque a história dele é muito interessante, né? Sim. Então, assim... Mas, enfim, então eu trouxe esse do Ei Nerd, que é Michael Jackson, que ninguém te contou. Eu Tá bom. tenho... Sabe qual que é a minha teoria da conspiração? Michael Jackson não morreu. Ah, isso aí todo mundo sabe. Ele não tá, mano. Ele tá Essa é a vivo, minha ele tá teoria da morando conspiração. escondido lá na Bahia. Ele gostou muito da Bahia quando ele gravou Ele lá tá. o clipe dele. They don't really care about us. Aí ele tá vivendo até hoje lá na Bahia. Se Escondido. tem uma teoria da conspiração que eu acredito ali, é o Michael Jackson não morreu, mano. 100% Ele tá só, vivaço. ele só forjou a morte dele pela pressão midiática que ele sofria, que ele não aguentava mais. Exato. Aí ele mudou o nome dele pra Miguel Jefferson. Miguel Jefferson. E ele mora lá no interior da Bahia. Mano, eu queria que essa teoria da conspiração fosse verdade. Mas é verdade, pô. Minha avó mora na Bahia, ela confirmou, ela Ela descobriu ele confirmou. esses É dias lá vizinha no dele, centro. né? Toma uma cervejinha no Ele boteco tava com lá no ele, né? Exatamente. Ele Au! comprou 1 quilo de carne, falou até que tava caro, né, e Tá tal, e caro. tomou uma Café tá cervejinha. caro, carne tá cara. Café tá caro, ovo tá caro, tá tudo caro. Mas é. Mano, a história do Michael Jackson é muito triste, né? Desde a infância, né? Porque tudo que o pai dele fazia com ele, não sei o quê, né? Desde Eu todas não as... conheço muito da história. É. Então, por isso que eu queria trazer um vídeo. Até pra você poder ver também, que é bem... A história Pra mim, dele que fofa você, Carol. interessante, né? Mas o cara é um gênio da música, né? O cara, Não, assim, ele é. o talento que ele tem, eu acho difícil Até de hoje gente ele é o ver. rei. É o rei mesmo, sabe, do pop. Difícil a gente ver alguém como Michael Jackson, né? E, As músicas dele são atemporais, pô. Até hoje as músicas são, tipo, muito boas. e envolveram ele em várias polêmicas, em várias coisas, sabe? Que Sim. desestabilizaram ele completamente emocionalmente, sabe? Então, realmente, o fim ali da carreira, o fim da vida dele foi muito triste, né? Mas vamos ver aqui, então, vou deixar essa parte aí tudo pro vídeo da história dele, da biografia dele. Se tiver algum, recomendem aqui pra gente poder ver, sem ser o de 3 horas do Castanhari. De Porque preferência. de 3 horas é muito difícil trazer um react aqui, né? Pô, 3 horas e meia, eu acho, era muito tempo. Mas, tá bora ver doido. então, Michael Jackson, o que ninguém te contou. Bora. Você tem ideia da causa real da morte do Michael Jackson? O que estava acontecendo nos últimos anos, nas últimas semanas e até dias antes dele partir? Quem que é o real responsável por isso? Foi crime ou foi uma fatalidade? Vem comigo que agora é vídeo completo com tudo sobre a morte e as tretas que cercavam a vida dele. Olha, eu trouxe Ei, nerd, fatos, lembra teorias isso da aqui? conspiração e o mistério que ronda todo esse fato até os dias de hoje. Vamos lá. Vamos. Bora. Mano, mas é muito triste o que faziam com ele, né? Porque até quando a gente tá vendo Todo Mundo em Pânico ou os filmes de humor dos anos 2000, a gente Sim. sempre comenta, mano, Tinha muitas as piadas que piadas faziam dele com ele, envolvendo imagina ele. como é que não ficava... Porque, tipo assim, Na era uma coisa cabeça. muito recorrente. Era uma coisa que eu tinha medo quando era criança do Michael Jackson por causa dos Sim, filmes, sim. sabe? Então, assim, sempre retratavam ele como essa figura assustadora, né? Não sei o quê. Uhum. Então, imagina como não ficava a mente dele, né? Isso é. Ernesto, antes, Peter aqui. Bom, muita gente não esquece dessa data, né? 25 de junho de 2009. Sabe o que eu tava fazendo nessa data cravada, galera? Eu tava programando o site Letras. Provavelmente vocês devem ter esbarrado com esse site, né? Foi nessa época que eu estava programando Caraca. esse site. Pois é, nesse dia o rei do pop Eu foi jogava encontrado muito inconsciente na mansão dele em Holmby Hills, Você o Los quê? Angeles. Não era aquele do... Não, letras é literalmente o site que tem as letras das músicas. Ah, tá. Eu pensei que era aquele que tinha... Eu que era jogava, um de eu estudo. jogava muito letras. É que tinha um parecido nome, eu acho, que era de jogar, que tipo, era o único jogo que dava pra jogar, tipo, nas escolas, tá ligado? Que ele era meio que, Não, tipo, ele- de forca. o site- Mas sabe o que- Letras era o site, o Letras, site que entendi, tinha de realmente as música. letras das músicas, né? Aham, da hora, da hora. Esse site. Pois é, nesse dia o rei do pop foi encontrado inconsciente na mansão dele em Holmby Hills, Los Angeles, e ele foi declarado morto poucas horas depois. A partir daí, o mundo não perdeu o som dos maiores artistas da história, mas também começou aí uma série de especulações sobre as circunstâncias por trás da morte do Michael Jackson.
E o pior de tudo é que os motivos da morte têm detalhes nebulosos até hoje. Então bora saber agora cada detalhe dos últimos momentos do eterno Michael Jackson e rever também algumas das situações mais sombrias que marcaram a vida dele. Então se você gosta de vídeo assim, já capricha no like, porque eu sei que você vai querer mais vídeos como esse aqui, Bom. trazendo também o universo da música, que eu gosto demais, cara. Poder compartilhar isso com vocês, pra mim, é um sonho realizado. De verdade. Vamos lá. Bora. Uma vida complicada. Ver. Bom, eu vou ter que começar, né, lá do começo, porque isso também influenciou na vida e na morte do Michael Jackson. Bom, todo mundo sabe que ele foi uma das maiores estrelas que o mundo já viu. Mas, galera, mesmo com esse sucesso absurdo, ele também sofreu bastante desde sempre, né, com questões pessoais, familiares, com a saúde, principalmente com a mídia. A infância do Michael já foi em frente às câmeras, né? Ele era um menino prodígio do grupo Jackson 5. E eles fizeram muito sucesso na época. Galera, eles eram muito no top, sacou? Era muito sucesso. Ele era muito Esse grupo era formado bonitinho. pelo Michael, que era a estrela do grupo, era o mirim do grupo, e pelos irmãos dele, e eles eram empresariados pelo pai. Vai acompanhando porque isso tem tudo a ver, presta atenção. O Michael, ele já nasceu sendo treinado para ser uma super estrela, porque esse era o projeto de vida do pai dele, e não necessariamente um sonho que partiu do próprio Michael. Entende? Se olhar de longe, parece um golpe de sorte. Não, o pai empresário tem vários filhos talentosos e um deles vai se tornar o rei do pop. Imagina isso. Pô, foi um tiro certeiro, né? Só que por trás das cortinas, a vida do Michael nunca foi um mar de rosas. Tanto ele quanto os irmãos eram obrigados a trabalhar e a ensaiar num ritmo frenético. Era obrigado mesmo. E não era raro o pai dar castigos físicos nos filhos pra eles renderem cada vez mais nas performances. Ou seja, cara, isso mesmo, era porrada nos filhos. O pai fazia isso, castigava mesmo, batia nos filhos. E além disso, praticamente, o Michael nunca teve uma vida anônima, sabe? Ou seja, longe das câmeras. E tudo isso trouxe consequências sérias, tanto emocionais quanto psicológicas, pelo resto da vida dele. E essa exposição pública constante na vida dele criou uma imagem que por muitas vezes ofuscava digamos, a verdadeira essência dele como pessoa. Desde sempre o Michael Jackson foi um assunto que vendia muito na mídia, sempre, né? Desde o garotinho talentoso que cantava e dançava como ninguém, né? Até um homem excêntrico com uma vida marcada por rumores que sempre prejudicavam a imagem dele. Imagina essa vida, cara. Desde que ele se entendeu por gente, Muito difícil. absolutamente tudo que acontecia na vida dele virava notícia, tudo. Era ele, pô, Fala só um pouquinho mais alto, porque não dá pra ouvir você. Tá bom. absolutamente tudo que acontecia na vida dele virava notícia, tudo. Era ele pôr o pé na rua e tudo parava. O mundo inteiro assistiu ele crescer, ele se desenvolver como um dos maiores artistas do mundo, mas também viu ele ter que lidar com a saúde frágil, os problemas emocionais, né? As dificuldades pessoais, as doenças que ele enfrentava e por aí vai. Ou seja, ele passava por um mar de situações, né? E pra piorar, o Michael sempre foi uma pessoa tímida, sempre foi uma pessoa tímida e discreta. Parece até irônico, né? Mas era verdade. Por trás da excentricidade que ele acabou desenvolvendo, como por exemplo ter um parque de diversões, um zoológico completo em casa, ele nunca foi dispor demais a vida dele. Mas a mídia nunca respeitou isso. O tempo todo ele era observado e julgado. E não era raro a própria mídia divulgar fatos torcidos sem a menor responsabilidade. Sabe como é que é a mídia, né? Isso batia forte na carreira, na reputação e principalmente no psicológico do Michael. Coitado, cara. Um dos momentos mais difíceis de toda a vida dele veio com as acusações de abuso sexual de crianças. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar muito bem disso, Sim. né? Essas alegações gravíssimas. Eu não tenho mais que 30, mas assim... Eu também não, Mas é o que eu tava falando, sabe. dois filmes dos anos 2000, que eu via quando criança, que eu tinha medo do Michael Jackson, como retratavam ele nos filmes e na mídia, sabe? E imagina pra ele e pra família. Porque a gente viu Todo Mundo em Pânico na live recentemente. Pô... Sim. Sim. Eram umas coisas muito pesadas, né? E, mano, deve ser... Mano, o emocional desse cara devia ser muito, muito ferrado, cara. Porque dá muita pena. Porque desde criança ele sofria, porque o pai dele fez tudo o que fez, batia nele, obrigava ele a trabalhar. Ainda mais o Michael Jackson, que era o prodígio dos irmãos. Entendeu? Então ele era o que mais sofria. E ainda vinha a mídia mano, a mídia não dava paz pra ele, cara. Não dava. Não dava. Isso é verdade. Destruíram a vida dele. Foi exatamente isso que aconteceu. Paparazzi, né? Paparazzi era complicado. Ainda é, cara, mas antigamente era bem pior. Era pior, porque eles ficavam perseguindo ele. Eles ficavam, tipo, acampando na frente da casa. Inventando tipo mentiras, assim, sabe? E você vê, ele era uma pessoa reservada. Porque é o que ele falou, ele nem optou por essa vida. Nunca teve escolha. Desde criança, ele não optou, às vezes ele nem queria. Mas ele foi obrigado, ele já tava lá. Então ele não queria uma vida pública, às vezes, sabe? Isso é foda. Abuso sexual de crianças. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar muito bem disso, né? Essas alegações gravíssimas pararam o mundo e detonaram com ele, acabaram com ele.
E o pior é que as investigações nunca encontraram evidências concretas contra ele. Tanto que em 2005 o Michael foi absolvido de todas as acusações num julgamento, ok? Então não tem nem como a gente falar, ele é ou ele não é. Não tem como, ele foi absolvido de tudo num julgamento justo. A defesa conseguiu provar que as acusações de assédio contra menores eram infundadas, né? E muitas testemunhas foram descredibilizadas, porque os relatos delas eram cheios de inconsistência, sabe? E outras tiveram até comprovadas que mentiram por interesses financeiros. Mas mesmo com a absolvição, o estrago estava feito. Não tem como, né? A imprensa que tinha explorado com tudo esse caso não deu o mesmo destaque quando ele foi inocentado. E por isso muita gente nem ficou sabendo da absolvição. E o Michael ficou pra sempre com aquela imagem manchada como um criminoso bizarro. A mídia, quando é pra realmente expor de forma negativa, faz muita manchete, né? Mas quando é pra devolver a imagem de alguém que ela mesma manchou, ela finge que não vê. O que vende é o negativo, infelizmente. Mas muitos que conviveram de perto com o Michael, incluindo os funcionários dele, falavam que ele tinha um coração generoso. É o cara do Esqueceram de mim. Nossa, ele também, coitado. Ele também, é outro que também desde pirraia. A fama desde criança também ferrou a cabeça dele, coitado. Muitos que conviveram de perto com o Michael, incluindo os funcionários dele, falavam que ele tinha um coração generoso, né? Tinha uma vontade enorme de ajudar as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Todo mundo que trabalhava com o Michael falava isso. O Rancho Neverland, que foi foco, né, de muita especulação, era na verdade um refúgio mágico para as crianças com problemas. E lá ele podia dar para elas momentos de alegria e de segurança. Por isso que as acusações de assédio infantil foram ainda mais dolorosas para o Michael. Porque ele estava querendo ajudar as crianças. Imagina isso. Imagina a facada nas costas. Além das batalhas judiciais, a pressão da mídia e o julgamento público contribuíram também para o isolamento do Michael. E é daí que a saúde física e mental dele foi ladeira abaixo. E ele nunca mais se recuperou. O Michael chegou, inclusive, a comentar em várias entrevistas sobre a dificuldade que ele tinha de confiar nas pessoas e como a vigilância constante da mídia era perturbadora demais para ele. Nossa. News, sensationalism seem to sell more than wonderful, positive news. And people rather hear gossip, I think, sometimes, than the truth. O fato inegável é o seguinte, galera, é que o Michael Jackson foi vítima de vigilância, rumores e histórias fabricadas durante toda a vida e até depois da morte. E aí, com um histórico tão difícil para um artista tão sensível, né, de uma forma ou de outra, isso conecta com os motivos da morte dele. Sim, muito difícil, coitado. Dias antes, muita gente não faz ideia, mas o Michael Jackson morreu cedo. Ele tinha 50 anos, cara. Dá pra acreditar? Sim. Lá no meio de 2009, o Michael estava se preparando para uma série de shows. A turnê ia se chamar This Is It. Prometia marcar um retorno triunfal dele nos palcos depois de vários anos sem fazer shows. Imagina só, cara. Isso ia parar o mundo. Todo mundo ia querer ver isso, né? Os ensaios dessa turnê estavam todo vapor nas semanas e dias antes da morte dele. E ele tava bem, né? Digamos assim. Ele tava cantando, tava dançando, tava dirigindo tudo como ele sempre fazia. Mas tudo tava num ritmo muito punk, muito puxado pra todo mundo. Principalmente pro Michael, que tinha saúde frágil. Uma das pessoas mais próximas chegaram a dizer, inclusive, que a pressão da turnê e o cronograma de ensaio estavam afetando a saúde física e mental do Michael. Isso não é uma coisa difícil de imaginar. O fim! Bom, foi durante a rotina de ensaios, no dia 25 de junho de 2009, que o médico pessoal do Michael, o Dr. Conrad Murray, ele encontrou o Michael inconsciente na cama. O que saiu no relatório oficial foi que o Dr. Murray tentou reanimar o Michael, mas não adiantou. Daí ele ligou para emergência e isso foi o meio-dia e 21 daquele dia, ok? Os paramédicos chegaram até a mansão e encontraram o Michael já sem pulso depois de uma parada cardíaca. Mesmo assim, ele foi levado às pressas para o Ronald Reagan UCLA Medical Center. E lá ele foi declarado morto às 14 horas e 26 minutos. Nossa, muito triste, cara. Eu lembro disso. A causa real. A notícia da morte do Michael pegou todo mundo de surpresa, foi de repente. Mas na mesma hora começaram a surgir teorias sobre a causa dessa morte, que foi tão de repente. E é claro que todo mundo estava esperando para saber o que tinha acontecido de verdade. Bom, foi feita uma autópsia no corpo do Michael em agosto de 2009 e os legistas concluíram que a morte foi causada por intoxicação aguda por Propofol. Ou seja, ele morreu porque tinha recebido uma dose alta dessa medicação aí. Esse Propofol é um tipo de anestésico muito forte. De acordo com o relatório, o Michael Jackson ele vinha fazendo uso desse Propofol como uma ajuda para ele conseguir dormir. As doses de Propofol eram dadas pelo médico pessoal dele, o Dr. Murray. Só que conforme foi visto nas investigações, esse médico não seguiu os protocolos certos para o Michael utilizar nessa medicação. Né? Na verdade, o Propofol só pode ser usado em hospitais com equipamentos de monitoramento certos. Além disso, eles descobriram que o Dr. Murray também dá para o Michael uma combinação de outros sedativos, né? Como lorazepam e midazolam. Isso aumentou o risco de complicações que poderiam levar à morte. E levaram. A morte foi classificada como homicídio involuntário, que é quando uma pessoa morre por causa da ação de outra pessoa. Mas essa pessoa não tinha intenção de matar. Homicídios involuntários podem acontecer, por exemplo, por acidente. Né? Então, é porque, tipo assim,
Eu entendo, o Michael tinha muita dor, porque ele tinha saúde frágil, já tinha muita sim. dor, além do estresse, ansiedade por conta dos shows, que imagina, esse show do Michael Jackson, que não era, né? Que não ia, Não com ia ser na certeza. época, né? E aí, realmente, eu não devia conseguir dormir, não devia conseguir... Mas, mano, dar essa quantidade de remédio pra alguém que já tava com a saúde frágil, já não tava bem, né? Então, e ele como médico, ele tinha que saber essa questão de medidas, a quantidade, sabe? Porque assim, é o que falou, tudo que ele tomava era o médico que passava pra ele. É, Então, que tem tipo assim, não tem receita. como ele ter, exato, não tem como ele ter conseguido mais. Entendeu? Então, assim, é negligência médica esse tipo de coisa. Porque você sabe que o negócio vai dar merda e você continua fazendo, Pois sabe? é. Mas assim, também, há 20 anos atrás, aqui hoje em dia a gente já tem muito mais remédios pra dormir, etc, né? E há 20 Sim, anos na atrás, época- talvez não tivesse tantas opções mais seguras, né? Porque você vê, esse remédio que ele tomava era só em hospital que podia administrar. E era uma mistura de um negócio com o outro, que não sei o quê, então é complicado. É muito triste, realmente. Era sedativo, né? É sedativo. Então, quando tipo uma assim, não é pessoa- remédio pra dormir, é sedativo. Pra você Sim. sedar e você Agora só... imagina você tomar isso todos os dias. Não tem como, né? Com certeza ia dar uma merda uma hora. E levaram. A morte foi classificada como homicídio involuntário, que é quando uma pessoa morre por causa da ação de outra pessoa, mas essa pessoa não tinha intenção de matar. Homicídios involuntários podem acontecer, por exemplo, por acidente ou por uma atitude descuidada. E nesse caso, Então, o no Dr. caso Conrad dele, Murray descuidado. virou o principal alvo das investigações. A prisão do Dr. Murray. Mais ou menos 2 anos depois da morte do Michael, em 2011, o Dr. Murray foi julgado e condenado por homicídio involuntário. Durante o julgamento ficou claro que o Dr. Murray tinha sido negligente e imprudente, dando esses remédios tão fortes pro Michael sem tomar nenhuma precaução. Sim. E nem fazendo, né, isso no ambiente adequado, no ambiente controlado. Seguro. Como eu falei, tinha que seguir esse protocolo. Sim. A sentença dele foi de 4 anos de prisão, mas ele cumpriu 2 anos e foi libertado em 2013 por bom comportamento. Para muitos fãs, essa sentença não foi suficiente. E para piorar, muita gente ainda tem suspeitas com esse caso. Imagino nebulosos e que teorias os da fãs devem ter ficado, tipo assim, muito irritados, assim, sabe? Cara, Ele ter matou ficado só ele, 2 tipo, anos. Porque o que eu falei, quem dava os remédios era ele. Sim, tudo bem. Se fosse pra dar o remédio, que ele acompanhasse 24 horas e colocasse uma equipe 24 horas, entendeu? Porque o protocolo não dá o remédio. Mas O ele cara já tá, tá pô, contra o protocolo. o Michael Jackson tinha o dinheiro suficiente, por que não... O cara já fala, tudo bem, você quer tomar, toma, mas você vai ficar com uma equipe 24 horas que vai administrar da forma correta, entendeu? Exato, pô, tinha muita coisa que ele deveria ter feito, é o que eu tô falando, foi Foi negligência. negligência, sim. Agora a teoria da conspiração, que eu acredito que ele tá vivo. A gente que ele tá morando no interior Eu tenho da fé Bahia. que ele está vivo e em paz. Tá, Mas pra piorar, vivaço. muita gente ainda tem suspeitas com esse caso. Detalhes nebulosos e teorias da conspiração. Bom, vamos lá. Muita gente acha que essa história do Dr. Murray não é satisfatória, que ainda tem buracos aí. Coisas que não foram explicadas, muito bem explicadas, né? Um dos pontos mais discutidos é o seguinte. Por que um médico experiente como o Dr. Murray, que muito provavelmente sabia dos riscos do Propofol, como é que ele resolveu fazer tudo por conta própria, na dose errada e fora do hospital? Não seria um tiro no pé? Não seria? Que? Aí já é um homicídio culposo, né? Daí já não é involuntário. Não, é que é negligência médica, né? Então, mas... Nada. É. E fora do hospital? Não seria um tiro no pé? Não seria? Para qualquer médico, estava mais do que claro que essa junção de fatores ia dar M. Então por que ele fez? Bom, sobre esse assunto, o Dr. Murray disse que ele sofria muita pressão do próprio Michael. O médico falou que o Michael exigia medicação para conseguir dormir. Além da pressão do patrão dele, ele também via o Michael sofrendo, precisando do remédio. Então, ele dava. Para quem não sabe, o Michael Jackson tinha uma saúde muito frágil, né? Durante vários anos ele lutou contra uma série de problemas de saúde, como por exemplo o vitiligo, o lúpus. Ele tinha muitas dores crônicas, insônia e aparentemente uma dependência de medicamentos. Significa que ele era viciado em remédios, nos efeitos que os remédios proporcionavam para ele, como alívio da dor e sonolência, por exemplo. Os documentos médicos que foram revelados depois da morte dele indicavam que ele vinha usando um monte de tipos de remédio para dores e insônia. E tudo isso pode ter contribuído para a morte repentina dele. Toda essa combinação que ele estava fazendo. Mas o Dr. Murray, como médico, ele tinha que zelar pela saúde do paciente dele. Era obrigação dele. Então essa justificativa de dar remédio a mais porque o Michael exigia, né? Ou porque só uma dose grande ia parar com as dores que ele sentia, isso não justifica, concorda? Se ele sabe que dar medicação a mais é perigoso, que aquela medicação era para ser dada dentro de um hospital, pô, então ele assumiu sim a responsabilidade de tudo. Mas por que ele faria isso? E é por causa dessa história mal contada que muita gente acha que o Dr. Murray pode ter sido influenciado por outros fatores externos. Como se ele tivesse sido um agente contratado por outra pessoa
que queria ver o Michael Jackson morto. E ó, tem mais coisas que contribuem para essa desconfiança. A equipe de segurança, os assessores do Michael Jackson, todos eles sabiam sobre a medicação, todos viam ele debilitado por causa desses remédios. E aí fica a pergunta, por que ninguém interferiu? Fez nada. Ninguém fez nada. Pois é. É suspeito, eu confesso, suspeito. Mas pensa, quem que ganharia com a morte do Michael Jackson? Mano, eu entendo sim, tá? Que devia ter uma pressão. Imagina, ele era o médico do Michael Jackson. Então o Michael Jackson era o chefe dele. O Michael Jackson falou, eu quero o remédio agora e acabou. E, mano, você ir contra o Michael Jackson, acho que seria difícil pro médico. E é aquela questão do tipo Entendeu? assim, Mas se ele não fizer, outra pessoa vai fazer, tá ligado? então, ele vai achar alguém que vai dar ele ia pra achar alguém remédio. que ia fazer. Tudo bem. É. Só que a questão é a seguinte, ele podia falar, você quer? Tudo bem. Mas a gente vai seguir todos os protocolos. Vai ser a dose correta no hospital com uma equipe te observando. Mano, o Michael Jackson tinha dinheiro pra montar um hospital ali na casa dele, entendeu? O médico tinha que ter exigido isso. Você quer, tudo bem, mas a gente vai fazer no hospital, dose correta, seguindo o protocolo, entendeu? Isso que é muito suspeito. E aí, mano, o pessoal vira tomando sedativo pesado e ninguém falava nada. Isso Pois que é, né? Isso é estranho. Mano, Mas pensa, quem que ganharia com a morte do Michael Jackson? Ah, muita gente, o produtor, É nessa sei que lá. entra a família do Michael em jogo. Alguns E a parentes família. dele levantaram aquela suspeita de que ele foi assassinado e que a morte dele teria sido uma conspiração maior envolvendo pessoas e empresas que tinham interesse em controlar a fortuna dele e o catálogo musical dele. Ou seja, né, controlar o catálogo significa receber dinheiro por todas as músicas que são tocadas dele. Né? Ficaria com os direitos autorais. De acordo com essa teoria, algumas figuras da indústria musical poderiam ter se beneficiado financeiramente com a morte, por causa do controle dos direitos autorais, das músicas inéditas, que acabaram vindo à tona depois. E com certeza a gente tá falando de muita grana aí, né? E essa teoria, galera, se sustenta pelo fato de que o Michael poderia ser mais valioso morto, o que é bizarro, mas de alguma forma isso se confirmou, ok? De 2009 até hoje, a empresa que administra os bens e o catálogo dele faturou 520 milhões de dólares. Isso dá uma média de quase 36 milhões de dólares por ano desde que ele morreu. Mas é importante dizer que essas alegações nunca foram comprovadas. Eu tenho que falar isso pra você. Lógico, né? Teoria. Outra teoria também esbarra na situação financeira do Michael Jackson, mas agora por outro ângulo. Em 2009, ele estava endividado até o pescoço, coisa de centenas de milhões de dólares. Assim, em teoria, a turnê This Is It foi planejada justamente como uma forma dele resgatar a carreira e reverter a situação financeira. não sabia. E existem dois fatores nessa história que ajudam a gente a enxergar o panorama dessa teoria, tá? Primeiro que o Michael odiava fazer turnês, ponto. Virou até meme ele falando isso num vídeo, tá? Well, can we just do it again without just the negative saying that you don't like the tour? Eu já vi I isso. don't like it I though. know, but And action, Michael. Tadinho. I love the tour. I just- you guys, Eu já vi esse clipe. Como as turnês eram Mas coisas... é exatamente porque era um estresse, uma ansiedade que ele não quer mais passar. Que ele já devia ter Pior, todos os né? dias da vida dele desde criança, ele não quer mais passar por isso. E ninguém respeitava, cara. É doideira. É muito bizarro. you guys, Como as turnês eram coisas que o Michael não gostava de fazer e ele tá visivelmente frágil na época dos ensaios, o fato de ele estar preparando uma turnê gigante contribui para a ideia que ele estava fazendo isso para sair das dívidas, porque não era por prazer. E além disso, outro detalhe é que a turnê era extremamente cara e os produtores da AEG estavam investindo pesado nessa turnê. Isso significa que tinha quantias enormes de dinheiro em jogo. Ah, e tem mais um detalhe. Todo mundo dizia que o Michael estava com a saúde debilitada e mesmo assim assumiu uma agenda louca, né, de ensaios e show. Isso também contribuiu para a ideia de que ele estava fazendo porque precisava e não porque ele queria. Isso também explicaria o desgaste físico e mental do Michael Jackson, porque imagina a pressão dos investidores pra cima dele, entende? Cara, tem que me pagar, ele vai ter que arrumar um jeito de fazer esse dinheiro, entende? Por isso que ele foi fazer esses shows, mesmo não querendo. E ainda baseado na situação financeira do Michael, algumas das teorias que mais circularam é que o Michael Jackson teria forjado a própria morte para escapar da pressão pra ganhar da mídia, dinheiro. principalmente dos problemas financeiros. Mas até hoje isso não passa de especulação, lógico, né? É, não é verdade. Ok, agora Mano, vamos eu no interior acredito da isso. Porque ele tava cheio de problemas. Além da ansiedade, além Queria fugir de da saco mídia. cheio da mídia a vida inteira, as dívidas, tá ligado? Ele não queria fazer tudo, que ele não gostava, estavam pressionando ele. Mano, eu super acredito. Sem meme. Eles Também. financeiros. Mas até hoje isso não passa de especulação, lógico, né? claro. Ok, agora vamos colocar o pé no chão e analisar os fatos. O Michael sofria de paranoia e esse quadro só piorava com o uso de certos remédios. Isso explicaria, por exemplo, as suspeitas de envenenamento ou perseguição que ele chegou a dizer. E além disso, considerando a pré-venda de ingressos dos direitos de exibição ou adaptação,
Só os 10 primeiros dos 50 shows programados já renderam cerca de 4 vezes o valor do investimento da AEG. Por que, então, a empresa mataria ele antes da estreia, cara? Não faz sentido. Aliás, em 2013, a produtora AEG foi absolvida das acusações de participação na morte do Michael, ok? Não tem mais que a gente suspeitar deles. Sobre as tretas com a Sony, o Michael realmente teve umas brigas cabulosas lá com os chefões da gravadora, mas nos 30 anos que ele ficou na gravadora Sony, o Michael Jackson bateu os recordes do Elvis Presley e bateu o recorde dos Beatles também. Ele vendeu mais de 300 milhões de álbuns. Então, falando sério, qual o sentido da gravadora matar a galinha dos ovos de ouro? Sabe? Não faz sentido. Então, apesar das teorias, nenhuma evidência concreta surgiu para sustentar essas coisas. E as investigações oficiais encerraram o caso da morte como resultado de negligência médica. E é isso. Entendi. As dúvidas que permanecem. A morte do Michael Jackson trouxe à tona questões importantes sobre a responsabilidade médica, os efeitos da pressão da indústria do entretenimento e os limites da privacidade das celebridades. Apesar do julgamento do Dr. Murray ter trazido algumas respostas, muitos detalhes da vida e da morte do Michael continuaram sendo um mistério. A autópsia do corpo revelou uns detalhes perturbadores que levantaram novas questões sobre a saúde dele e os cuidados médicos que ele estava recebendo. Bom, de acordo com o relatório oficial, o Michael estava muito debilitado fisicamente quando ele morreu. Pra você ter ideia, o Michael tinha 1,75 m de altura e no dia da morte ele estava pesando só 61 quilos. Ele estava muito magro. Só esse detalhe gerou especulações sobre a condição física, a condição geral do Michael nos meses antes da morte. A autópsia também identificou cicatrizes de cirurgias em várias partes do corpo dele, além dos sinais do vitiligo, a doença que ele afirmava ter desde os anos 90 e muita gente duvidava, ou seja, a autópsia confirmou isso. A autópsia confirmou o vitiligo e desmentiu as teorias de que ele tinha clareado a pele intencionalmente. Muita gente falava isso. Isso né? é loucura. A pele do Michael tinha, na verdade, muitas manchas e ele usava maquiagem para uniformizar a aparência dele. Outra coisa preocupante também da autópsia foi a quantidade de medicamentos diferentes no sangue dele. Os médicos concluíram que o Michael tinha uma longa história de uso de substâncias para lidar com dores crônicas Uma e com insônia. overdose E mais um de ponto remédio. intrigante da autópsia, olha isso, galera. Foi a constatação de que o coração do Michael Jackson estava saudável para alguém da idade dele. Olha isso. Então, pera, como que um homem sem ataque problemas cardíaco. cardíacos pôde morrer de uma parada cardíaca tão repentina? Bom, a combinação do Propofol e dos outros sedativos que o Dr. Conrad Murray aplicava foi tão alta que acabou sendo letal. Ponto. Quer dizer, o coração do Michael não aguentou. Não porque ele tinha um problema cardíaco, né? Mas pela má conduta do médico dele. Você pode ter o melhor coração do mundo, cara. Se eu começar a injetar droga em você, tem jeito, o coração para. E além disso, mesmo que o relatório da autópsia tenha mostrado que ele estava relativamente saudável, as fotos e vídeos dos ensaios da turnê dias antes da morte dele já indicavam que ele parecia frágil, que ele parecia exausto. Muito Você não era magrinho, tão velado, coitado. né? Então isso fez as pessoas se perguntarem se o exame foi realmente detalhado o suficiente ou se certos fatores, como a pressão psicológica e o estresse físico, foram subestimados. Outro ponto de discussão é a quantidade de Propofol encontrada no sistema dele. Por algum motivo, a dosagem exata que o Dr. Murray administrou no Michael ainda é uma questão nebulosa. Isso abre margem para muita gente pensar que a quantidade de Propofol pode ter sido maior ainda do que a que foi relatada oficialmente. E isso poderia ter determinado outros pontos no julgamento do Dr. Murray, também determinado uma compreensão melhor dos últimos momentos do Michael. O detalhe que nunca foi bem explicado foi sobre o velório do Michael. Tipo, foi um evento gigantesco transmitido para o mundo inteiro e gerou um impacto emocional imenso, né? Muita gente se emocionou ali. Mas, como tudo na vida do Michael, né, até o velório gerou algumas polêmicas e dúvidas. Muitas pessoas perguntaram sobre o real estado do corpo do Michael Jackson, já que a família escolheu que o caixão ficasse fechado o tempo todo. Mas ele não estava só fechado, ele estava lacrado. Galera, ninguém deu uma explicação satisfatória. E por causa disso, muita gente pensa que o caixão estava vazio. Aí a galera da teoria da conspiração jura que o Michael tá vivo e de vez em quando, né, alguém flagra o Michael em algum lugar do mundo. Mas você já sabe. Então, Já apareceu em Paris. Tem vários vídeos na internet, assim, com a Paris Jackson, que é a filha dele, né? Meio que falando com o pai e tal. Mano, tem uns vídeos, tem muitos vídeos por aí que você fala, mano, é real? Ele tá vivo, tá ligado? Teve uma que eu lembro na época, justamente pouco tempo depois que saiu a morte dele, que era ele, tipo, nas ruas de Paris, e era justamente correndo, tá ligado? Isso aí eu acho difícil, tá ligado? Porque não, sim, eu se ele sei, tiver mas eu forjado a acho morte, é óbvio que ele nunca ia aparecer em público, assim. Mas, tipo assim, tem uns que é muito real, que, tipo assim, mano, meio que a filha falando, e só a voz dele, assim, sabe? Não aparece ele, mas foi a voz, a filha falando de uma forma que parece muito que ela tá falando com ele mesmo, sabe? Tem uns que é doideira, mano. Jura que o Michael tá vivo e de vez em quando, né, alguém flagra o Michael em algum lugar do mundo. Mas você já sabe, né? Isso aí é coisa da cabeça dos fãs. Lógico, galera. Foi mesmo com a morte do Elvis Presley. Pra muita gente, o Elvis tá vivo até hoje, pô. Até o Hitler deve estar vivo, né? O mais provável é que a família não quisesse fazer do enterro, sabe, um último espetáculo pra mídia comentar sobre a aparência dele. Né? Já seria demais.
Porque, assim, esse era um dos temas que a imprensa mais gostava de bater, a aparência do Michael. Para muitas pessoas, a perda do Michael Jackson foi um acidente trágico e evitável. Para outras pessoas, foi o resultado de forças maiores e mais sombrias em jogo, né? Pedirem! Sempre o Pedirem envolvido, meu Deus do céu! Por que o Pedirem sempre tá envolvido? Mano, todo o vídeo que eu vejo, tem o canal desse For Hits, que eu até quero trazer com a Rai aqui, o vídeo que eu até trouxe pro canal, quero trazer com a Rai também. Mano, todos, tudo, tá o cara lá. Não, o Pedirem tá envolvido em tudo, filho. Mano, Ele desde era anos onipresente, 90. ele tava em todos os lugares. Pô, aí fala assim, e quem que mandou, e quem que foi acusado? Pedirem. Fala, mano, não é possível. Esse cara tá em tudo, gente, e ninguém, e não pega. O cara foi absolvido de todas as acusações pesadas. É impossível. Ele foi julgado por a mais leve. Mano, é muito louco. É muito doido. Galera, hoje foi o resultado de forças maiores e mais sombrias em jogo, né? Mas, galera, o que é certo é que o mundo perdeu muito quando esse artista se foi. O impacto das músicas dele e o legado cultural tão vivos até hoje. Olha ele aí no interior da Bahia. E o mais importante aqui é a lição de pensar em como ele sofreu numa vida com superexposição e julgamentos por todos os lados. Bom, o tempo tá acertando as coisas. E hoje muita gente voltou a ter admiração pelo Michael e reconhece que muitas acusações sobre ele eram injustas e puro sensacionalismo, maldade da mídia, né? Pena que o resultado disso tenha começado só agora, né? 15 anos depois que ele se foi. Essa é boa. Se você gostou desse vídeo, peço que Muito você bom. comente, peço que você dê like, porque a gente sabe que a gente tá no caminho certo, traz mais vídeos com relação à história da música, trajetória de grandes artistas, né? Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal se você não... Mano, vou falar uma parada, pra mim, é que, tipo assim, pra mim o Michael Jackson foi um caso aí, o que a mídia não faz pra destruir a vida de uma pessoa. Foi exatamente o que aconteceu com o Michael Jackson. Claro que teve a influência do pai dele, todos os abusos que o pai dele fazia na infância, mas, assim, o que destruiu a vida do Michael Jackson foi a mídia. Foram as notícias. Porque o que faziam com ele era um absurdo, cara. E foi, tipo assim, na hora de acusar, acusavam. Mas na hora que ele foi inocentado, de defender as coisas. Ninguém falou nada, cara. Ninguém falou nada. É o que o Peter falou. Mano, só agora tá se falando que o cara era inocente. Só agora. 20 anos quase depois da morte dele, sabe? Mano, então a mídia é assim, ele só fala coisa negativa porque só quer vender. A mídia só quer vender. Não se importa que tá destruindo a vida dos outros, cara. Isso que dá raiva. Porque o que destruiu a vida do Michael Jackson, é claro, tá, que tinha toda a questão do pai dele, que o pai dele, todos os abusos. Ele às vezes nem queria ser famoso, também, sabe? Ele tinha as doenças, claro, ele tinha as doenças dele. Mas o mental dele, o psicológico dele tava tão ruim... que causou, ele precisava ser sedado pra dormir, gente. Ele não devia comer direito, porque tava magrinho. Isso aí é doentio, tá ligado? Tipo, o moleque desde pequeno ele já sofria muita pressão, sabe? Então, ele nunca soube o que é viver uma vida normal. Ele sempre viveu o extremo, tá ligado? Por isso que surtava, tinha que tomar tanto remédio, porque, mano, realmente... o que fala, o que esse homem sofreu aqui na Terra não tá escrito. Espero que ele tenha encontrado a paz. O mundo não estava pronto para receber um ser humano como Michael Jackson. Sim. Nunca haverá artista como Michael Jackson. Mano, o talento que ele tinha Sem contar que ele era uma pessoa generosa, realmente de bom coração, mano. As coisas que ele fazia pras crianças, tipo assim, ele fazia na maior boa vontade. Vinha a galera, tipo, falar que ele era criminoso por causa disso. Realmente, porque mano, o ser humano é mau. O ser humano é mau, isso é. Porque, assim, eu acho exatamente que ele fazia essa Neverland, esse parque, porque ele não teve infância. Ele nunca pôde brincar na infância dele. Desde criancinha, porque os irmãos dele... né? Então, os irmãos dele eram mais velhos. Você vê que ele era menorzinho. Então, desde criancinha, ele nunca pôde brincar. O tempo livre dele era treinando, era dançando, era cantando. O pai dele batendo nele. Então, ele nunca teve infância. Então, ele realmente fez aquilo para as crianças poderem ser crianças, né? Se divertirem. Porque você vê, tinha um menino do Esqueceram de Mim que... ia pelo mesmo caminho, não tinha infância, não teve infância. Então ele queria pegar essas crianças que não iam ter infância e não sofrer o que ele sofreu na infância, né? Você vê que, dito e feito, Macaulay Culkin, a fama também, a mídia também ferrou a cabeça dele. Agora ele tá melhor, né? Agora ele melhorou, ele tá mais saudável. Mas por muitos anos ele era muito viciado e tava mal.
É só você ver as grandes transmissoras, a Disney, Nickelodeon, a Miley todas Cyrus, essas, Demi Lovato. Gente, Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato. A Selena Gomez é mais normalzinha. Aqui ficou melhor. O cara do Mas iCarly. a Miley Todas Cyrus, elas são loucas. a Demi Lovato ficou muitos anos internada. Pô, cara, Entendeu? tipo assim, realmente era uma exploração de Sim. crianças e jovens de um jeito que eles não tinham vida e eles estavam sempre na mídia. Então, cara, o que não deve ter lascado eles psicologicamente, coisa que nunca vai superar, tá ligado? Hoje em dia já tem muitas leis já em relação à gravação com Trabalhistas, crianças. né? Essas coisas, Porque, assim, agora realmente, tanto é que, por exemplo, agora, pra filme e série, você vê que eles não contratam atores de 16, 17 pra fazer papel de escola. Eles contratam Eles de pegam 30, mais 20 e velho poucos. Exatamente por isso, porque exploravam tantas crianças que elas ficavam com a mente ferrada, sabe? Claro, e depois cresceram e viraram adultos problemáticos, viciados, etc, né? Mas aí, você vê, o Michael Jackson era uma pessoa boa e, assim, ele só queria ajudar, cara, e a mídia fez o que fez. Contra isso. E se eu não me engano, tá? Isso aqui é coisa da minha cabeça. Da minha cabeça, não. Alguém me contou. Mas eu não sei se é verdade ou não, tá? É porque eu não cheguei a pesquisar. Eu tava conversando com alguém um dia desses e chegou esse assunto. Quando foi, alguém meio que chegou e falou e acusou o Michael Jackson daqueles crimes, entendeu? E aí, os outros pais das crianças que iam começaram a falar, e criança não faz ideia de nada, né? Ah, sim. Então as crianças só iam... plantar coisa na cabeça... E chegavam e falavam um monte de coisas, os pais falavam, não, você tem que falar isso, não sei o quê, meio que manipulando as crianças. E aí várias crianças foram falando coisas que não eram, tanto é que anos depois, alguma dessas crianças falavam, não, meus pais que mandaram falar isso, eu tipo, nem sabia o que era, entendeu? Porque os pais também queriam lucrar com isso. Os pais queriam lucrar, porque era um processo todo assim, sabe? Então, você vê que realmente não era verdade, tanto é que foi inocentado, entendeu? Só que a mídia nunca falou isso. Cara, isso é loucura. E, mano, o que os filmes dos anos 2000, é claro, tá? Na época todo mundo achou muito engraçado, todo mundo em pânico, apareceu o Michael Jackson lá, todo mundo achou muito engraçado, sabe? Mas você parando pra rever, que eu revi Todo Mundo em Pânico, eu não consegui achar graça, eu não consegui. Eu falei, mano, eu pausei o filme e falei, cara, absurdo isso, que imagina a mente do Michael e da família, né? Ele tinha filhos. É, pior que ele sempre falava, gente, como vocês podem falar isso? Eu tenho filhos, tipo assim, o que meus filhos vão pensar de mim. Porque sabe? imagina É a Paris Jackson, que era filha, o que os amigos dela não deviam falar, entendeu? Então, tipo assim, não tem graça isso. Porque estão acusando o cara de um crime que ele nunca cometeu, e é um crime muito sério, que manchou a imagem dele e acabou com a vida dele, cara. Acabou com a vida dele, destruiu o mental dele, sabe? Não, então, o que todos esses filmes fizeram, toda essa mídia fez, é um absurdo. E ninguém fala nada, eles nunca se responsabilizaram por isso. Até hoje tem gente que não sabe que ele foi inocentado dessas porque a paradas e mídia nunca acredita, falou. tá ligado? Exato. Então, assim, é um absurdo, mano. É um absurdo mesmo o que fizeram com o Michael Jackson. Ele morreu por culpa da mídia. Isso é... E ele acho que ele foi um caso... Da família e da mídia. Isso é loucura. Mas mas é aquilo, apesar de tudo, o Michael Jackson, assim, era... O gigante ainda é. Porra, é o rei do pop. E eu acho que pra sempre vai ser, porque o talento que ele tinha no palco era... A voz dele, como ele dançava, a energia absurdo. dele, como ele dançava, exato. A ideia dele, tipo assim, se você for pegar o clipe dele, é justamente esse do Black and White, que, tipo, vai trocando, tipo assim, a cinematografia, a direção dele, ele era muito além do tempo dele, tá ligado? E eram umas coisas, assim, muito certeiras, que é o que eu falo. Pô, tem música do Michael Jackson que você escuta até hoje, que é muito boa. Não, todas. Incrível. E, cara, ele era, como falou aí o comentário, né? O mundo não tava preparado pra grandiosidade que era o Michael Jackson. Talvez se fosse hoje em dia, seria outra história, né? Mas na época, realmente, era uma época muito diferente, né? Nessa época a mídia matou muitas pessoas. Tudo, né? Porque era tudo paparazzi. E é aquilo, né? Hoje em dia a gente ainda tem a noção, pela internet e tal, a gente tem a noção de fake news, assim, de querer ir atrás da verdade, né? Mas antigamente não, o pessoal via e tava nem aí. Acreditava na primeira coisa que lia e, nossa, compartilhava pros outros e isso é verdade absoluta. Então é muito triste, porque o cara realmente era um gênio, né? Então, e ele era uma pessoa boa, ele tinha um carinho muito grande pelos fãs também. Você vê, ele não gostava, ele odiava fazer turnê, ele fazia. Isso mesmo antes das dívidas. Sim. Né? Mesmo com dor, ele tava lá, sabe? Então... eu acredito sim que ele tenha sofrido muito. Acho que várias pessoas realmente traíram ele, quiseram derrubar ele. Sim, as pessoas às vezes se aproximaram por interesse. Então ele tava certíssimo em não confiar em ninguém. Porque o que ele deve ter sofrido, nossa senhora, coitado. Ele realmente... é só tipo 1% do que a gente sabe, né? O que realmente aconteceu a gente nunca vai saber. Nunca vai saber.
Mas, Pois né, é uma pena que tenha acabado da forma que foi. Realmente, eu acho que foi sim negligência médica. Porque é o que eu Sim. falei, ele podia ter feito, o médico podia ter feito de uma forma diferente, sabe? Tinha outras Com certeza. saídas. Não precisava ter injetado essa quantidade de sedativo sem ter médicos 24 horas ali, entendeu? Tem uma supervisão maior e essas coisas. É um absurdo mesmo. Mas, fazer o quê? Mas muito bom vídeo. Se vocês tiverem algum outro vídeo Gostei aí, bastante também. comentem aí. Esse foi o react de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, deixa aqui nos comentários outros vídeos que vocês querem ver a gente reagindo aqui no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição, pra quem quiser seguir, vão lá. Segue a gente, inscreve no canal, ativa o sininho de novo todos os dias e tchau! Tchau!